Shalom, amados. Shalom. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Não, mais um dia na presença do Senhor. Amém. Deus é bom, não é? Deus é poderoso, não é? Meu Deus, nós começamos a orar aqui antes do culto e Deus moveu algo tão poderoso, tão maravilhoso, e Ele vai continuar movendo, Ele vai continuar fazendo, e Ele, essa noite, o Senhor me instruiu para que essa noite possamos começar diferente. Primeiro nós vamos ouvi-lo, depois nós vamos adorá-lo. Amém. Nós vamos ouvi-lo e depois nós vamos adorá-lo. Aleluia. Ele literalmente está na casa, ele está no ambiente. Houve uma grande manifestação aqui no período que nós estávamos orando. Houve um mover profético do Senhor enquanto nós estávamos aqui falando em línguas, engrandecendo o Senhor, chamando a sua presença, buscando a sua presença. E é isso que Deus quer que a gente faça a partir de hoje nos cultos, nos dias de cultos, nos dias de buscar a presença dEle. Ele quer primeiro que a gente atraia a sua presença, para depois Ele manifestar o que Ele tem para manifestar. Você está preparado para aquilo que Deus fará hoje em sua vida? Amém. Então abra o teu coração, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer mover, o Senhor quer trazer ao nosso coração a sua graça, a sua revelação, o seu poder, a manifestação da sua verdade sobre cada um de nós. Então hoje, esquece tudo aquilo que é cerimonial, tudo aquilo que é litúrgico, esqueça, porque o Senhor quer mover de maneira diferente e como Ele quer. Afinal de contas, a casa é dele. Afinal de contas, o lugar é dele. A casa pertence a ele. Então, o nosso coração precisa estar aberto para aquilo que Deus quer fazer. Então, o que Deus fez agora, desde as 6h20 que eu estou aqui, até o momento de começar o culto, foi algo fora do normal. Literalmente, sobrenatural. E eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer uma oração. Depois, antes de ministrar a palavra, nós vamos começar ministrando a palavra. Depois nós vamos adorar. Vamos ouvi-lo e depois nós vamos adorar. Para manter a presença que aconteceu aqui a última meia hora. Uma presença, a minha carne não está aguentando. O meu corpo está tremendo pela unção e pela graça. E como é bom ser direcionado pelo Espírito Santo, não é verdade? Como é bom ser direcionado pelo Espírito Santo. Então nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você ouça. Ai, que saudade das minhas princesas. Quero que você ouça o que Deus mostrou para a pastora Dani e depois aquilo que Deus pediu para eu falar para nós. Não é? Não é só para você, para mim também, para nós. Então, o quanto você deseja a presença dele essa noite? Ele já desceu, ele já moveu, ele já se manifestou na última meia hora que estamos aqui. Quanto você deseja? Desce, fala com ele, engrandeça o seu nome. Pai, nós te engrandecemos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome e declaramos santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Você pode dizer isso comigo? Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. De novo, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Mais uma vez, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Levante as tuas mãos e comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo. Fala: Senhor, eu estou, meu coração está aberto
sua graça manifestar, para o seu poder manifestar, o seu sobrenatural, a tua unção manifestar em mim, através de mim esta noite. E catracho, mano, raio de megora, mano, mastura, roca trache, querere, shomaca. Nós estamos aqui, Senhor, te engrandecendo, te adorando, te bendizendo esta noite. Queremos, ó Senhor, tocar em tuas vestes, sentir a tua presença, sentir o teu perfume, Senhor. Vem sobre este lugar e os anjos que já estão aqui comecem a se movimentar segundo a ordem do Senhor, segundo aquilo que Deus ordenou. Se movimente aqui, faça aquilo que Deus ordenou que vocês fizessem, em nome de Jesus. Pula, querido e amado Espírito Santo, em cada um de nós, em nós, através de nós, no nosso meio. Move, Espírito Santo, vem com o teu fogo, vem com a tua presença, vem com o teu renovo, vem com a tua glória, vem com a tua graça neste lugar, vem com a tua cura, com a tua libertação, com a tua restauração, com a tua restituição, com a tua salvação. Vem, Senhor, trazendo visões, ativando os dons, movendo o poder profético, um tempo profético. Vem, Senhor Jesus, mova o profético neste lugar. Mova a tua glória neste lugar. Fala conosco. Fala conosco. Espírito Santo, abre as Escrituras. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Abre, Senhor, o nosso coração para entender as Escrituras. Fala conosco. Ministra o que o Senhor quiser ministrar. Toca como o Senhor quiser tocar. Fala o que o Senhor quiser falar. Usa quem o Senhor quiser usar. Mostra o que o Senhor quiser mostrar. Senhor, assim estamos em tua presença. E você comece a receber sede e fome. Que o Espírito Santo coloque em você e em mim sede e fome pela palavra, sede e fome pela presença, sede e fome pelo sobrenatural, sede e fome por estar diante do Cordeiro, do Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo. Sede e fome para aprender, sede e fome para ser usado, sede e fome para manifestar o sobrenatural. Mais a tua presença, Senhor, mais da tua glória, mais do teu poder, mais da tua graça, mais de ti, Senhor, muito mais do que o Senhor tem para nós, mais de tudo que o Senhor tem. Comece a receber mais. Que a tua carne não suporte a presença. Que a tua alma se derrame na presença dele. Que o teu corpo seja restaurado esta noite. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Amém. Pastora Dani, vem. Você pode se sentar. Não se distraia. Lembrando que hoje nós não teremos ministração para as crianças, que eu preciso que todos aqui recebam. Os professores precisam também receber. Tá bom? Elas merecem, não merecem? Amém. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, a presença do Senhor nesses momentos que antecederam o culto foi grandiosa. Quem estava aqui desde o comecinho pôde sentir a presença do Senhor, dava para se tocar. E o Senhor me mostrou algo
mostrou primeiramente o altar, o fogo saindo do altar. Havia muito fogo no altar. E o Senhor, a hora que eu estava no canto ali orando, o Senhor manifestou sobre o meu coração uma grande presença. E o Senhor me mostrou muitos anjos. Mas eram muitos anjos que adentravam este lugar. E eram anjos de todo tipo, irmãos. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca vi daquele jeito. Existiam anjos vestidos de branco. Existiam anjos... Existem, né? Porque eles estão aqui. Anjos vestidos de amarelo. Anjos vestidos de azul. Anjos vestidos de roxo. E o Senhor falou ao meu coração. E tinham anjos guerreiros também, todo adornados com vestimentas de guerra. E o Senhor falou muito claro ao meu coração: cada anjo veio com um propósito. Cada anjo tem uma função. E existiam anjos que tinham nas suas mãos vasilhas de vidro, para você entender, de vidro, mas era como se fossem taças bem grandes, cheias de azeite. Esses anjos, eles estavam com um propósito específico de liberar a manifestação do Espírito Santo, para batismo com o Espírito Santo, para vir com cura. Cura na alma, cura no corpo e cura na mente. E existiam outros anjos que eles estavam com muitas bandejas grandes, e nessa bandeja tinha toda espécie de fruta. E o Senhor disse que a função deles era liberar a provisão para o povo do Senhor. E também existiam, o Senhor me mostrou 4 anjos nos 4 cantos fora da igreja. Esses anjos eram enormes, eles passavam a altura deste teto, e as suas mãos, eles estavam todos de branco, e as suas mãos se encontravam nos 4 cantos assim. As mãos se encontravam no centro, eles todos com as 2 mãos esticadas no 4 cantos da igreja, e as mãos deles se tocavam no centro. E o Senhor falou assim: estes são os que eu estou garantindo para a cobertura deste lugar. Então os anjos já estão aqui. Glória a Deus. Eles já estão neste lugar. E o que o Senhor me mostrou também é que eles vinham, estavam executando, aí saíam e vinha outros. Então o manifestar do Senhor já está aqui. Aleluia. A presença do Senhor já está aqui. Amém? Receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Amém? A sua misericórdia dura para sempre. Abra comigo Lucas, pode ficar sentado mesmo, você já está acomodado. Lucas capítulo 15, versículo 18. Essa palavra Deus me deu dia 10 de janeiro. Deus às vezes me dá uma palavra e Ele diz: estude e guarde. E hoje Ele me permite falar essa palavra. E depois eu entendi por quê. Aí vou falar para você. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 18. O filho pródigo falando: levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele levantou-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste, e o vestiu. Pôde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai-lhe, comamos e alegremos-nos. Olha aí do que ele fala: porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se.
Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra que Deus ministrou ao meu coração fala de arrependimento. Arrependimento. E às vezes nós achamos que o arrependimento é só para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, aqueles que estão fora da igreja. Mas nós precisamos ter o nosso coração voltado ao arrependimento todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos ter o nosso coração voltado a entender que precisamos melhorar, que precisamos crescer, que precisamos amadurecer a nossa caminhada na fé, a nossa vida com Deus. Nós precisamos de um crescimento diário, de um crescimento que nos conduz a melhor, a ser melhor, ao crescimento, como a palavra de Deus diz, para chegar à estatura do varão perfeito chamado Cristo. Então todos os dias nós precisamos rever nossa vida, nosso comportamento, maneira de pensar, de falar, para nos mantermos no caminho, na palavra, no centro da palavra do Senhor, no centro daquilo que Deus tem para nós individualmente e para nós como a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Então o arrependimento precisa fazer parte daqueles que creem no Senhor, daqueles que andam para a glória de Deus, para a eternidade, aqueles que querem agradar ao Senhor, precisa fazer parte. E esse tempo o Senhor foi ministrando ao meu coração umas coisas pessoais que eu preciso melhorar, que eu preciso buscar, que eu preciso definir diante do Senhor. E o arrependimento faz parte disso, porque às vezes a gente faz aquilo que não deve, fala o que não deve, pensamento, né? Às vezes permitimos algumas coisas. Então o Senhor está nos chamando. E aqui conta a história. Eu não vou ficar presa à história desse moço, essa parábola, essa comparação que Jesus fez, do que ele fez, perdeu a herança e foi embora, tá? Mas a volta dele, essa volta é o arrependimento. Ele confessou o erro, ele confessou e ele voltou. Ele voltou, achando que o pai não o receberia, achando que o pai talvez também o rejeitasse. Mas nosso arrependimento mostra que o Senhor está sempre esperando a nossa volta, esperando a nossa vida, nos limparmos, nos lavarmos, buscarmos as nossas vestes purificadas, o nosso coração limpo, as nossas mãos limpas, os pés limpos, para então podermos desfrutar do que o Senhor tem preparado. Aleluia. Por que eu pedi para a pastora Dani falar sobre a visão que ela teve antes da palavra? Para você ver que o Senhor já enviou o que você precisa. Aleluia. Aleluia. Ele enviou o que você precisa. Os anjos, eles vieram como resposta para você. Obrigado. Então quando nós nos voltamos ao Senhor, certamente Ele já tem tudo preparado. Aquele pai não desprezou o seu filho, mas deu para ele o quê? Vestes, anel e sapatos, sandálias. Aleluia. O Senhor tem para nós, quando nós voltamos, nos voltamos ao Senhor, Ele tem para nós tudo que nós precisamos. E a honra está em honrar ao Senhor. A honra está em engrandecer o nome do Senhor. A honra está em mostrar que o Senhor é o nosso único Senhor. Que nós estamos no senhorio de Cristo, no senhorio do Senhor. Aí está aquilo que Deus prepara para cada um de nós. Então o Senhor, Ele fala algo bastante interessante para nós. Abra comigo Mateus
3:2. Quando João Batista veio, eu já citei essas passagens algumas vezes, vamos lá de novo. Quando João Batista veio, preparando o caminho do Senhor, ele veio anunciando o arrependimento e anunciando o batismo da purificação. E ele fala claramente, abertamente, Mateus 3:2. Opa. Diz assim a palavra do Senhor. Olha aí. Eu vou ler um só para a gente entender. Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Ele veio anunciando o caminho do Senhor. E para viver o caminho do Senhor é necessário passar pelo arrependimento. É necessário passar pelas águas do santo batismo. Quando então Jesus vem até ele é batizado e Jesus começa então o seu ministério. Vai para o deserto, é tentado e aí começa o seu ministério. E ele começa a falar a mesma coisa que João. João preparou o caminho. E Jesus então começa a trilhar o caminho. E ele começa a dizer, abre aí, vai um pouquinho à frente, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: a partir desse tempo Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aleluia. Veja, vamos lá fazer uma comparação. Aquele jovem estava fora do caminho. João vem e anuncia o caminho. O jovem volta pelo caminho e retorna para o Pai. Jesus vem e anuncia o reino e diz: eu sou o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória ao Senhor. Glória a Jesus. Então isso é extremamente interessante. O arrependimento. O arrependimento vem da palavra hebraica techuvá, raiz shuf, que quer dizer voltar, retornar. O arrependimento nada mais é do que o retorno, a volta. A volta. Então vamos dizer assim, Beto, faz favor, pastor Edson, faz favor. O Beto não tem problema, não tem problema. O Beto é Deus, o Pai, tá? Ele é o filho próprio, não é o filho próprio. Oh, meu Deus do céu. Ele estava aqui, está voltando. Estou voltando. Fica aqui, ó, você está com o Pai. Fica ali com o Pai. Aí. Mas aí ele resolve dar uma voltinha. Aí, pastor, deixa o Pai e anda lá. Tá lá. E o Pai está aqui. Mas daí ele começa a pôr a mão na consciência, na mente. Fica de costas, por favor, pastor. Ele começa a pensar. Pôr a mão na mente, na consciência. Ele começa a pensar. Guarda aí essa palavra. A mente dele. Aí ele resolve voltar. Volta. E o pai? Vai pegar um chicote? O pai vai pegar o chicote? O pai vai pegar o chicote? Ah. Aê! Obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Obrigado. Isso é o retorno. Isso é a volta. Isso é arrependimento. Quando tem consciência do seu erro, tem consciência do seu pecado, do seu afastamento de Deus e volta. E você sabe que também tem a ver com a mente, mudança da mente.
O arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de caráter, que aí entra a palavra metanoia. A mente. Então, quando a mente entende que aquilo que está sendo feito é errado, ele toma uma decisão, ou continuar no erro, ou se afastar dele, e fazer esse retorno, essa techuvá, essa volta, essa conversão. Isso significa conversão. Conversão não é mudança de igreja nem de religião, mas conversão é mudança de mente. Você muda a tua mente e você se volta para Deus. Aleluia. Só que muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós nos afastamos, nós ficamos atarefados com o nosso dia a dia, estressados, cansados, afadigados por tantas lutas, por tantos problemas no nosso trabalho, na nossa casa, até mesmo dentro da igreja, né? Com a nossa correria dentro da igreja, de precisar fazer isso, precisar fazer aquilo. Eu sei muito bem. E às vezes nós estamos na obra, mas não estamos próximos do Deus da obra. Então o Senhor está pedindo para nós: volta, Aleluia. retorna, retorna, retorna. Eu não estou falando de pecados terríveis, também. Não, às vezes são coisas que nós vamos nos afastando por causa das situações que vivemos, das dores que passamos, de doenças que enfrentamos, de problemas financeiros, de problemas dentro da casa, de problemas no trabalho, disso, daquilo outro, até problemas na igreja. Nós vamos cansando. E aí sabe o que a gente faz? A gente faz no automático. A gente se torna mecânico. Vou lá no trabalho, é mecânico. Bato o ponto, vou embora. E às vezes a gente faz isso dentro da igreja. A gente bate o ponto. Pronto, cumpri minha obrigação. Já vim no domingo, tá bom, tá bom, tá ótimo. E Deus está dizendo: eu estou te chamando para um novo tempo, para um novo ciclo, para um novo mover, para o mover da minha presença, da minha graça. Mas a mente precisa ser transformada. O menino que está lá, que estava lá, que pediu a herança do seu pai, a mente dele era: eu quero a minha herança porque eu quero fazer o que eu quiser fazer. E a mentalidade dele estava fora. Mas quando ele caiu em si, algumas traduções falam assim, que ele caiu em si, ele começou a pensar como era na casa do pai, como era lá. Então quando ele se volta para Deus, aliás, para o pai, isso aí mostra o quê? O seu arrependimento. Pequei contra o céu e contra ti. Confissão. Pequei contra o céu e contra ti. Porque ele teve consciência do que ele tinha feito. O Senhor está nos chamando para rever as nossas vidas, nosso comportamento, porque Ele quer fazer algo diferente. Quem estava aqui meia hora antes de começar, viu que Deus quer começar a fazer aqui e mover aqui? Irmãos, eu vou vir um pouquinho para cá, que as pernas não estão dando comando mais não. Não está dando comando não. Então vamos lá. Eu preciso entender que o arrependimento é mudança de consciência, pensamento, é mudar de caminho. E todos os dias eu preciso disso. Todos os dias eu preciso buscar isso. Todos os dias eu preciso me voltar a Deus. Senhor, está tudo bem? Estou indo no caminho? Está tudo certinho? Eu continuo com minhas vestes, com meu anel no dedo, com a minha sandália? Porque a minha maior herança não é algo material.
a minha maior herança é a presença dele. Aleluia. Amados, o povo de Israel, quando entrou na terra, os levitas não herdaram a terra. Não tinha terra para plantar, animais para criar nesse sentido. Não tinha. Porque Deus falou, eu sou a sua herança. Então não é diferente conosco hoje. O Senhor precisa ser a nossa herança. Ele precisa ser a nossa herança. Por isso que eu preciso manter as minhas vestes, as minhas sandálias e o meu anel no dedo. Manter na presença dEle. Na presença dEle. Então abra comigo a palavra do Senhor em Isaías 55. Isaías 55. Todo o que está sedento, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro, sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente, comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. É o retorno. Vinde a mim. É o arrependimento, é o techuvá. Ouvi, a vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco. As infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu tenho dado por testemunha para o povo, um líder, um comandante para o povo. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces. As nações que não te conhecem a ti, correrão por causa do Senhor teu Deus e pelo Santo Israel, porque Ele tem glorificado. Nós buscamos o Deus de Israel. Olha aí, buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai enquanto Ele está próximo. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Olha aí, pensamento, caminho injusto, caminho errado, olha aí. Permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele, porque o nosso Deus, meu Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Até aqui, um pouquinho. Veja, aqui o Senhor está falando, vinde, é o retorno, vinde, é o arrependimento, é voltar, é se converter a Ele, se voltar para Ele. Então eu repito, conversão não é mudança de religião. Ai, me converti, agora eu sou crente. Crente até o diabo é. Sabia que o diabo é crente? Mas sabia que o diabo é crente? A palavra de Deus diz que ele é crente. Ele é crente, porque crente é aquele que crê. Mas ele não se submete. Ele está dizendo, conversão, venha, volte para mim. Volte para mim. Volte para mim. Que é o arrependimento, que é a confissão de pecados, que é a mudança de mente, que é a transformação dos pensamentos, e entender que sem a presença de Deus, nós não somos nada. Eu posso fazer muita coisa aqui, um show pirotécnico para você, plantar a bananeira, dar a cambalhota, mas sem a presença dele, nada vale. Eu posso mexer na tua emoção, mas e aí? E depois que você sair daqui, onde fica a tua emoção? No chinelo. Eu quero uma palavra de Deus mexendo no teu espírito. Aleluia. Porque a palavra de Deus cura o teu espírito, cura a tua alma, cura o teu corpo, transforma a mente, transforma tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu não preciso usar de mecanismos, de estratégias neurolinguísticas
está vendo muito isso dentro das igrejas. Eu não preciso usar talento de coaching. Nada contra os coaches. Eu tenho que deixar que o poder e a palavra se manifeste. Aleluia. Que a manifestação venha do alto, do Senhor, do trono, Senhor, não de tronos humanos. Do poder do Senhor, não de influências ou capacidades humanas. Porque é pelo Espírito, não há outro, senão Ele. Veja aí, ainda é o seguinte, tão conhecido, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Porque como o céu são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aqui falando novamente, pensamento e caminho. Pensamento e caminho. A minha mente precisa ser a mente de Cristo, como diz a palavra do Senhor. A minha mente precisa ser uma mente transformada. A mente transformada, ela entende que nós precisamos rever tudo que acontece para melhorar. Para melhorar, um cristão precisa melhorar cada dia. Ele precisa avançar, ele precisa chegar aonde o Senhor determinou que ele chegasse. Aleluia. Todos os dias. Glória a Deus. E às vezes a gente falha, a gente erra, a gente peca, cai, mas o Senhor nos levanta, Glória a Deus. nos limpa, nos lava com o sangue do Cordeiro, branqueia as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, e diz, continua andando. Sabe aquela criança que às vezes está andando, começando a andar e cai? Às vezes nós somos uma criança de 34 anos de conversão, como eu, e de vez em quando a gente dá uma trupicada. Poxa, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia. Oh, por que eu não guardei minha língua? Geralmente é a língua. Por que eu não vigiei nisso? Para que eu fiz isso? Para que? Vamos lá? Veja aí a palavra do papai. Em 1 Coríntios 2,16, nós precisamos ter a mente de Cristo, que eu acabei de citar aqui. Mas vamos ver a referência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Olha aí. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Meu Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então eu tenho que pensar com Cristo. Eu tenho que ter nesse sentido, como é que ele pensa, o que ele tem, quem ele é. Então vamos lá. Metanoia, uma palavra que foi usada muito nos anos 90. Essa palavra no meio cristão. Metanoia. A metanoia nada mais é que a mudança essencial do pensamento. Mudança de pensamento. Novamente, aquele menino mudou o pensamento e voltou. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. É a mudança essencial do pensamento e do caráter. Aleluia. Aí nós vamos enxergar o Pai não como alguém que pode nos dar alguma coisa, como aquele menino enxergou. Ah, me dá minha herança, me dá minha herança. Dá o que é meu. Ah, Deus, dá logo o que é meu aí. Ah, dá aí, me abençoa aqui, me dá aquilo outro, me dá. Me dá. Deu, ó, agora, obrigado, hein? Vou lá desperdiçar. Porque a palavra pródigo é esbanjador, desperdiçador. Isso que significa a palavra pródigo. Aí depois arrependido volta. Aí entende que a maior herança não são bens palpáveis, mas são bens que não tem como apalpar. Bens sobrenaturais, espirituais, a eternidade, a presença do Pai. Glória a Deus.
Abra ainda 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5. Aleluia. Diz assim, olha aí. Mas, opa, desculpa, estou no primeiro aqui. Agora sim. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Olha isso, que profundo. Glória a Deus. Novamente, pensamento, mente, Cristo. Ele é aquele que nos instrui em cada situação, em cada mover. Quando o apóstolo Pedro começa a pregar, a primeira pregação dele, depois que o Espírito Santo desceu e houve a manifestação do Espírito Santo e passaram a falar em línguas no Pentecoste ou no hebraico Shavuot, ele começa a pregar, ele começa a anunciar, e o povo fica ali, ó. Em Atos 2, o povo, que coisa impressionante, todo mundo ali estupefado, assustado até. Aí veja aí o que o apóstolo Paulo falou com o povo. O povo falou com ele, o que está acontecendo? O que é tudo isso? Que coisas grandiosas, maravilhosas são essas? E olha aí, o que ele fala. Opa. Capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este mesmo Jesus, ó Pedro falando, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens, irmãos, o que faremos? O que faremos? Ó Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Você vê que a mudança de mentalidade, a mudança de caminho, que é a conversão, que é o arrependimento, que é a volta, que é o teshuvah, traz para nós algo poderoso, a manifestação do Espírito Santo. Aleluia. É importante o batismo nas águas. Você ainda não é batizado, é importante entender as escrituras e ser batizado. E aqui fala o batismo no Espírito Santo. O que Deus mostrou para a pastora Dani? Nós tínhamos conversado. Pois então se prepare, porque Deus tem poder. A pastora já recebeu o batismo do Espírito Santo, já fala em línguas, mas eu quero dizer para você que tem mais batismos. Aleluia. Como assim? Calma, te explico. Tem o batismo com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com Fogo. Quem disse isso? João. Quem falou isso? Fala, João. pastor. Hã? João. João Batista. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que voltam, que se voltam para Ele, que permanecem na presença, que cuida para permanecer na presença, permanecer aonde Ele te colocou, Ele te enraizou, ficar nele, Ele te enraizou nele, na presença dele, junto dele. Aleluia. Glória a Deus. Das águas, né? Como diz o Salmo 1, junto a ribeiros de água. Você é visto como uma árvore. Você sabia que hoje é o ano das árvores? Você sabia que no calendário bíblico, o calendário judaico, hoje é o ano das árvores? Você já agradeceu que existe árvore? Você já agradeceu que existe um pé de manga lá na frente da casa dele? Você já agradeceu que existe as árvores que florescem? Algumas não florescem, mas elas purificam o ambiente, purificam aí a terra, faz sombra. Você já agradeceu que Deus criou a árvore?
Senão a gente estava tudo esturricado. Deus pensa em tudo. Nós temos que agradecer por tudo. Então estar na presença dEle, junto a ribeiros de águas, com mente transformada, Aleluia. com caráter transformado. Porque Deus, Ele move nisso. Jeremias 4:1 diz assim: se queres voltar, Israel, é para mim que deveis voltar. Então Deus está falando comigo e também com você. Se você quer voltar, volte para Ele. E está dizendo: olha, se você quer voltar, volte para mim. Glória. Para mim, isso é o arrependimento, isso é o retorno, isso é estar na presença dEle, desejar a presença dEle, buscar a face dEle, em nome de Jesus. O Salmo 126 é assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O povo estava preso no cativeiro, tinha sido levado porque tinham pecado, tinham feito o que não devia. Foram levados para a Babilônia. Mas quando eles retornaram, eles estavam como quem? Sonha. Nossa boca se encheu de rios. Quando nós voltamos para o Senhor, a nossa boca enche de rios. Aleluia. O que aconteceu com o pai quando recebeu o menino? Houve grande alegria. Ele estava morto e ressurgiu. Ele estava perdido e foi encontrado. E fizeram uma grande festa e houve grande alegria. Quando a palavra de Deus fala que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia. Então é tempo de alegria quando nós nos voltamos. Eu não posso simplesmente voltar para Deus, me voltar para Deus com o coração triste, ou batido, ou envergonhado. Não. O Pai, Ele nos espera. O Pai deseja que a gente esteja pertinho dEle. Aleluia. E às vezes o nosso dia a dia vai nos distanciando dEle. Vai nos distanciando do que Ele tem. Vai nos distanciando da sua verdade, da sua obra, daquilo que Ele tem, que Ele nos chamou. Então Deus está dizendo: olha, não deixe o dia a dia, as questões deste mundo, as aflições deste mundo, se afastar de mim, as ilusões do mundo, as propostas do mundo. Irmãos, eu já recebi cada proposta nova, se eu soubesse. Algumas indecentes, outras muito boas aos olhos humanos. Já me ofereceram dinheiro para vender a igreja. Fala assim para a pessoa que está do lado: você não tem preço. Você não tem preço. Fala: eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Não estou à venda. A igreja não está à venda. Porque eu não posso vender algo que não me pertence. E Lamentações diz assim, 3:40: examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos para o Senhor. Então eu tenho que me examinar. Vou falar um português mais simples. Eu tenho que observar o que está acontecendo. Pôr a prova o que está acontecendo aqui. E depois eu volto ao Senhor. Vejo meus caminhos, se estão no caminho certo, né? Aí eu volto ao Senhor. Ele está dizendo: volta, 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 volta. Então o arrependimento, quando a gente volta ao Senhor com arrependimento, é aquele constrangimento de que, poxa, por que
eu dei aquela passeada para lá, vamos dizer assim, não é? Então Deus, Ele coloca sempre no nosso coração o desejo de estar na presença dEle, Aleluia. o desejo de viver aquilo que Ele tem determinado. Ezequiel 18:30 diz assim: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Então eu preciso rever minha rota, meu caminho e voltar. Lembra que pecado significa no hebraico errar o alvo? Então eu preciso disso. E Oséias 14:1 fala assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. O Senhor quer agir de maneira poderosa em nossas vidas. Aleluia. Abra comigo Apocalipse 2. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4. Palavras de Jesus, tá bom? Jesus falou isso. Ele está falando à igreja de Éfeso. Todavia, então está falando, elogiando: vocês são ótimos, né? Conheço as obras de vocês, vocês são belezinha, mas todavia, entretanto, todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, porém, de onde tu caíste, arrepende-te e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Olha que palavra chamada, né, de Jesus. Mais uma vez ele fala de arrependimento para se voltar a Ele, para a igreja se voltar a Ele. Estava falando com a igreja. Era uma igreja ótima, fazia muita coisa legal, tudo certinho. Aí ele fala: todavia havia um ponto lá, um ponto. E eu quero falar um pouquinho desse ponto, é o primeiro amor. Nós como igreja precisamos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor, então nós precisamos entender que Jesus falou os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de todo o teu. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. como a ti mesmo. Então o primeiro amor envolve esses dois mandamentos. Primeiro amor. Por isso que nós não podemos fazer as coisas de Deus no automático, mecanicamente, mas amando a Deus sobre todas as coisas. Então eu vou trabalhar, eu entendo que eu amo a Deus sobre todas as coisas lá no meu trabalho, e ao próximo como a mim mesmo. Cuido do próximo, seja, né? Todo sentido, mostro quem eu sou em Cristo. Eu vou lá com a minha família, estou na minha casa, amando a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, minha família. Aqueles que sabem como realmente eu sou. Porque eu posso chegar para você: querido, tudo bem, e lá em casa, a minha família sabe como realmente eu sou. A tua família sabe como realmente você é. Então o primeiro amor, para ser restaurado, precisa focar nisso. Aquele filho pródigo, ele entendeu que ele precisava amar o pai dele mais do que os bens que o pai poderia lhe dar. E no arrependimento passa isso. Eu tenho que entender: eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, ou eu estou mais atarefado com o meu trabalho, com a minha família, até mesmo às vezes a obra de Deus, as coisas da igreja estão tomando o primeiro lugar de Deus. Uma vez eu lendo um livro, o pastor contando contando
porque ele fazia a obra de Deus, é um pastor americano, não vou lembrar agora o nome dele, e ele fazia a obra de Deus, ia para um lado, ia para o outro, em vários países, olha, ele pregava lá e cá, era conferências gigantescas, milhares e milhares de pessoas e tal, aquele ia, e Deus falava, e Deus movia, aquela coisa toda. E um dia, ele pegou um trem, para ir para um outro estado, lá nos Estados Unidos, ele foi de trem, e o trem, teve um problema no trem, o trem parou, na linha, no meio do caminho. Ele começou, está repreendido, e que não sei o que, estou repreendendo, eu vou chegar atrasado, não sei o que, e começou a repreender. Deus falou assim, para de repreender, que fui eu que parei o trem. Ele levou um choque. Como assim, Senhor? Sim, é só assim para eu conseguir falar com você. Então o Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar, até mais do que fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. A obra que Ele quer que a gente faça não pode tomar o lugar dele. Ele é o Senhor da obra. Então eu não posso fazer no automático, eu não posso, vamos lá, tem que ir, né? Não! O meu amor por Ele precisa ser demonstrado. Através do meu amor, as pessoas também. Então o que Deus falou comigo? Muito claro, eu achei tão interessante. Eu não sei se você acompanhou o Descent que esteve no Brasil. Não sei se já terminou, mas teve vários estados do Brasil. Sabe qual foi a pregação central de praticamente todos, pelo menos os que eu ouvi? Os pregadores nacionais e os internacionais, em que eu fiquei assim, aí eu entendi porque Deus falou assim para mim, hoje você vai pregar isso, e Ele tinha me dado essa palavra dia 10 de janeiro, foi sobre arrependimento. Então o Senhor está movendo na igreja brasileira. Aleluia. Descente significa o envio, é uma comissão de jovens para serem missionários, aonde Deus quiser que eles vão. Para isso, o meu primeiro amor precisa estar. O que é o primeiro amor? Sabe quando a gente tem o primeiro contato com Jesus, de quem Ele é, e que você entende pela sua consciência, pela sua mente, pelo seu intelecto de quem Ele é, que Ele é o Salvador da tua alma. E aí você tem aquele coração. Você lembra, pastor Edson, quando você entregou a vida para Jesus? Você lembra, Beto, quando você entregou a vida para Jesus? Você lembra, Sandra, quando você entregou a vida para Jesus? Você lembra? Você lembra? A Luana está fresca nisso, né, Luana? Vocês lembram? Rose, lembra? Quando vocês entregaram a vida dele, sabe, para Jesus, e você entendeu, Ele é meu Salvador, e agora eu tenho Ele em minha vida. É esse primeiro amor que Jesus está dizendo. Aleluia. E Ele me falou bem claro: pede para a igreja buscar por muitos dias o batismo de amor. Aleluia. É você olhar para o outro e amar o outro, independente se ele é bonito. Aqui todo mundo é bonito, né? Glória. É? Glória a Deus. Veio aqui, quando chega, transforma, porque Jesus faz até uma transformação. Vem com aquela cara azeda, mas Jesus, né? Jesus faz uma obra linda, né? A gente fica lindo, a gente fica cheiroso, porque tem perfume de Cristo. Glória a Deus. Né? Ele faz uma plástica na alma. Glória ao Senhor. Ninguém aqui é batizado com suco de limão, não, né? Perto de mim ninguém fica triste. E se ficar triste, eu vou falar: opa, vamos se alegrar. É essa alegria, é essa satisfação de saber: eu pertenço ao Deus vivo.
Glória a Deus. Eu Aleluia. faço parte do reino, o reino da luz, o reino do Senhor. Aleluia. Eu sou filha, você é filho, é filha. Aleluia. É esse primeiro amor. Você olhar para o irmão, mesmo que ele tenha seus defeitos, mesmo sendo irmão que você falou, oh, Jesus, tem misericórdia. Tem que amar, tem que amar. Então, olha, uma pessoa que está perto de você e fala assim: você tem que me amar. Não tem jeito não. Ah, você tem que me amar. Ó. Ah, pastor, mas aquele um lá, sabe aquele um assim. Pois é, também tem que amar. Aquela bênção, pastor, tem uma bênção lá, pastor, que você não sabe. Pois é, tem que amar. Até os inimigos. Ah, meu Deus do céu, até os inimigos. Até aquele que fala mal de você, até aquele que te prejudica ou faz alguma coisa. Até. Não tem escapatória, irmãos. Tem jeito. Então fala de uma pessoa que está perto de você. Você tem que me amar. E você sabe o que é pior? É que é um mandamento. Então se você não cumpre o mandamento, o negócio complica. Então, o que o Senhor Jesus estava falando para a igreja de Éfeso? Ó, vocês são belezinhas, as obras de vocês belezinhas, ó, vocês são tudo lindinho. Mas estava no automático. Por isso o arrependimento, por isso voltar, por isso a mudança de pensamento, a mudança de caminho, estar na presença do Senhor, se voltar para o Senhor. E aí, cumprir os mandamentos. E voltar ao princípio de tudo. Tem uma canção que fala isso, né? Quero voltar ao princípio de tudo. É isso que Deus tem. Ele quer renovar isso em tua vida. Ele quer renovar isso na igreja. Ele quer renovar isso dentro de nós. Esse primeiro amor. É aí o primeiro amor gera o quê? As primeiras obras. Falava de Jesus, e olha, abençoava, e orava, e ó, lia a Bíblia, jejuava, cantava, engrandecia, e buscava, e era, olha, eu lembro quando eu me converti, eu queria devorar a Bíblia. Continuo querendo. Continuo do mesmo jeito. Eu queria ler a Bíblia, e já queria falar de Jesus para um, de Jesus para outro, e já queria. Continuar assim. Aleluia. Sexta-feira aqui eu atendi uma moça que veio de outra cidade. Não vou contar detalhes, mas só para você entender o que Jesus fez, o que o Espírito Santo. Ela precisava de cura, de libertação, de alguns comprometimentos bem pesados que ela tinha. Uma moça já convertida, mas precisava desvencilhar, né? Precisa autorizar algumas coisas que ela buscou em lugares que ela buscou. Mas a hora que eu sentei assim na frente, de frente, na hora que ela sentou, o Espírito Santo falou para mim: eu vou batizar ela com o Espírito Santo hoje. Falei, amém, só fiquei na expectativa. Eu ministrei, falei e tal, orei com ela, fiz o que precisava ser feito naquele momento. Eu perguntei assim para ela: o quanto você deseja ser batizada com o Espírito Santo? Ela falou, muito. E ela começou a chorar. Eu falei, então receba. E ela recebeu. Aleluia. E ela tremia, ela tremia tanto que ela ajoelhou. Tem até a marca aqui, ó, das lágrimas dela. E aquela menina chorava, aquela menina falava em línguas. Foi uma presença, uma manifestação. Depois as outras pessoas estavam com ela, Deus começou a falar e Deus deu palavras proféticas para eles. Mas foi mover aqui, mover, me deu vontade de ir embora. Nós ficamos 2 horas aqui.
É isso que o Senhor quer. Primeiro amor, quando você olha para alguém, você não julga, porque aquela pessoa fez isso, aquilo outro, ou faz, né? Mas você mostra um amor. Mostra que você tem um amor diferente em você. E esse amor precisa sair de você para o outro. Glória a Deus. Aleluia. E isso passa, vou repetir, o arrependimento, a volta, a mudança de pensamento, mudança de caminho. E mostrar. Primeiras obras, primeiro amor. Pensa agora, escuta o que eu vou perguntar, pensa agora. Você veio à igreja no automático? Mecanicamente? Faz o que tem que ser feito na igreja mecanicamente, no automático? Ah, porque eu tenho compromisso, ah, porque eu tenho cargo, porque eu tenho título, porque eu tenho certeza, você faz. Então vamos rever. Vamos rever, começando daqui, de mim. Vamos rever isso. Porque Deus quer mover algo poderoso. Deus tem dado sonhos a algumas pessoas aqui, sonhos proféticos, e que nós veremos acontecer. Aleluia. E você faz parte do que Deus quer fazer aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que me amar. Tá? Fala comigo. Você tem que me amar. É fácil? Não. Apesar que eu sou uma pessoa muito legal. Mas vai lá ficar comigo na minha casa, você vê. Todos nós temos os nossos pontos. Mas nós não podemos dar desculpa. Eu lembro uma vez, tinha uma pessoa, ela sempre vinha e me feria, sempre vinha. Não é daquilo, tá? Muitos anos. Então, logo quando eu me converti, ela vinha e me feria. Era uma pastora, ela vinha e me feria. Vinha e me feria. Depois ela chorava assim, meus olhos. Eu olhava, me perdoa. É que eu sou assim mesmo. E como eu era nova convertida, era uma pastora, eu não sabia falar. Tá bom, te perdoa. Mas era todo culto. Todo culto. Eu, chegando na igreja, não conhecia as coisas, né? Hoje eu não vou falar, você não tem que fazer, não. Faça isso, está errado. Mas naquela época, de jeito nenhum. Então, às vezes, as pessoas dão desculpas. Ah, é que eu sou assim. É minha personalidade. Mas Jesus, Ele trabalha na nossa personalidade. Ele trabalha nós temos que ter o caráter de Cristo. E isso não pode ser desculpa para mudar. Ah, eu sou assim, eu sou estourada, família, aquilo. Poxa, mas Cristo transforma. Você conhece a história de Pedro? Conhece, né? Pedro era explosivinho, né? Gostava de dar um recebo em todo mundo. A voadora gospel, pegava a faca, arrancava a orelha de unha, era ele. Mas Jesus falou para ele: quando você se converter, Pedro, ajuda os teus irmãos. E eles se converteram. Entendeu? É isso, converter. E foi o primeiro que pregou. O primeiro que negou Jesus, um traiu, ele negou. E foi o primeiro que pregou. 2 pregações, 8.000 almas entregaram a vida para Jesus. Glória a Deus. E aí? Qual é a pregação de Pedro? Arrependei-se. Se converta. Faça a volta. Faça o retorno. Se volte para Deus. E feche os teus olhos. É um tempo de voltar ao primeiro amor. As primeiras obras. É um tempo de retorno.
Pegue o seu prato. Fique com os olhos fechados. Fala agora. Não sei, eu não vou falar, você tem que voltar, eu tenho que voltar, fulano tem que voltar. Não sei. Eu sei de mim. Eu sei de mim. E nós vamos buscar, por um período, o batismo de amor, que é nesse sentido, receber a manifestação do Espírito Santo a ponto de amar todas as vidas, todas as almas. Amar as pessoas como elas são e orar para que Deus transforme o que precisa ser transformado. Para que Deus salve, para que Deus liberte, para que Deus transforme, para que Deus cure, para que Deus, liberte de demônios. Isso é com Deus, mas eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, mesmo que esse próximo não seja bem visto por nós, mas a gente tem que amar. Amor de Jesus. Não é um amor fingido, mas é um amor verdadeiro, um amor que transforma. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. É esse amor. Não é um amor sentimental. Não é um amor racional. Mas é um amor que cumpre o mandamento. E amar não é sentimento, amar é mandamento. Ele está dando um mandamento para nós. Pede para Deus mover isso. É você e o Senhor. O que você precisa retornar? Em que área você precisa se retornar? Em que área nós precisamos melhorar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos... Que área? Aonde que a gente perdeu o primeiro amor? Aonde que a gente parou as primeiras obras? Aonde? Dá para retornar? Dá. A palavra diz que dá, nós ouvimos isso hoje. Comece a orar. Venha sobre você, sobre nós, sobre cada um de nós, o quebrantamento. O quebrantamento é o entendimento daquilo que nós precisamos nos arrepender, confessar, mudar, retornar. Deixa Deus mover em tua vida. Fala para Deus, Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Como eu preciso melhorar tratando meus pais, meus irmãos, no meu trabalho, na igreja, na minha vizinhança, onde o Senhor quer me levar para fazer a tua obra? O que eu preciso melhorar? Vamos pedir para Deus nos falar o que a igreja precisa melhorar. O que a igreja precisa mudar, para que a igreja seja exatamente como Ele determinou, a noiva de Cristo, e seja no centro da vontade do Senhor, seja uma noiva arrependida, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que volta, que está no caminho de volta para o Senhor, sempre diante do Senhor, nunca longe do Senhor, mas junto dEle. Amado Senhor, amado Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala aí, coloca para o papai. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Todas as vezes, Senhor, que eu me afastei, todas as vezes, Senhor, que eu esbanjei o que o Senhor me deu, todas as vezes que eu busquei
lá fora o que não era teu. Todas as vezes que eu deixei minhas vestes serem manchadas da carne, perdoa os pecados da minha casa, da minha família, do meu marido, do meu filho. Perdoa os pecados da minha família. Perdoa os pecados aqui desta igreja. Perdoa os pecados desta cidade, desta nação. Perdoa os nossos pecados, Senhor, como igreja, como noiva, como ministério. E nos purifique, Senhor. Nós agora nos voltamos a Ti. Nos voltamos para Ti. E nos rendemos ao Teu senhorio. Nos perdoe, Senhor, se nós perdemos o primeiro amor, se deixamos o primeiro amor, se fizemos algo mecânico, por obrigação, ou de qualquer jeito, como a Tua palavra diz, ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Nos perdoe, Senhor, se fizemos isso. Nos perdoe, Pai, e que possamos, ó Deus, amar a Ti sobre todas as coisas, somente ao Senhor adorar, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Dá-nos amor pelas almas, dá-nos amor pelas vidas, as que conhecemos, as que encontramos no caminho, aquelas que nem conhecemos, Senhor. A começar da nossa casa, a começar, Senhor, da Tua igreja, e lá fora, Senhor, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde o Senhor nos permitir, com a família, com os familiares, com os parentes, e que possamos anunciar o Teu amor, revelar o Teu amor, exalar o Teu amor. Para então, Senhor, praticar as primeiras obras, anunciando a Cristo, anunciando o Salvador, anunciando a vida eterna que Ele nos dá, anunciando, 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 anunciando. Senhor, nós Te pedimos batismo de amor. Aleluia! Que o Senhor libere sobre os Teus filhos e filhas, cada um de nós, batismo de amor. Batismo de amor. O batismo de amor. De amor pelas almas. De amor por aqueles que estão afastados. De amor por aqueles que estão perdidos. De amor por aqueles que já são salvos. De amor pela Tua obra. De amor pela Tua igreja. De amor pela cidade. De amor pela nação. De amor pelas nações da terra. De amor por Israel. De amor, Senhor. Receba o batismo de amor. Em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Começa a adorar. Começa a agradecer. Vamos louvar. Não há nada que eu queira mais Tua presença. Se derrame na presença do Senhor. Não há nada que eu sei mais
trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aguardado por tua igreja, vem nesse lugar. Essa igreja. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Jesus. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Vem nesse enche esse lugar.
convidar você, sai do teu lugar e vem buscar a presença mais aqui pertinho. Mais do que bem-vindo. Só não passa pelo meio por causa disso. Nem pelas laterais. Nem pelas laterais. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Sai dos cantos. Isso, mais que ser bem-vindo, nós Se derrame na presença dele. Se derrame na presença dele. Se derrame, se derrame. Sai dos corredores. Sai dos corredores. Isso. Sai dos corredores. Entra aqui. Vem pra frente. Santo Espírito, Fala com ele. Fala com ele. venha
Tira esse fardo. Tira esse fardo. E vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo com batismo de fogo. Vem renovar, vem trazer vitória. Vem Espírito Santo, recebe, filho. Recebe. Amanda, recebe aí com tuas filhas. Recebe aí também. Em nome de Jesus, recebe. Vem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai. Fica aí. Deixa o Espírito Santo mover. Recebe, recebe, recebe. Recebe, 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 recebe. Mais. Fogo, fogo, fogo. Mais. Glória, recebe. Recebe poder. Recebe unção. Recebe o Espírito de Deus. Fogo de Deus. Mais. Move, 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 move.
que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Jesus.